Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Pois o reino de Deus não se trata de aparência, se trata de revelarmos, de expressarmos a obra de Deus, de sermos aquilo que Deus, ou seja, na realidade, quem Deus planejou para que nós fôssemos. Precisamos entender e compreender, não podemos viver de aparência. Lá em Lucas, no capítulo 11, verso 39 e 40, Jesus falando com os religiosos diz assim: o Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Isso que precisamos entender e compreender. Nossa vida não se trata da aparência, não se trata de sermos hipócritas, ou seja, de atuarmos, de representarmos. Mas precisamos entender e compreender a obra de Deus em nossas vidas e agirmos pela motivação correta, fundamentados no princípio correto de conhecimento da vontade de Deus. Senão, vamos ser religiosos, vamos agir como qualquer religioso em qualquer época. Viveremos de aparência, queremos aparentar o que não somos, criamos regras, estabelecemos condições, ou seja, liturgias, normas, para que as pessoas possam seguir. E nós mesmos muitas vezes não seguimos, ou na maioria das vezes não seguimos. Mas é para isto que fomos chamados? Não. Nós precisamos entender. Cristo morreu na cruz não para criar uma religião, não para criar o cristianismo, mas para que nós pudéssemos conhecer a Deus, conhecer o Pai, conhecer da vontade do Pai. Para isso que fomos chamados. Cristo, o Senhor, morreu na cruz para nos libertar do domínio do pecado, para nos fazer filhos de Deus. Recebemos um novo coração quando a Ele nos submetemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, pois o mesmo foi constituído sobre todas as coisas pelo Pai. E a gente precisa entender que Cristo morreu naquela cruz para nos libertar do domínio do pecado e nos fazer um novo ser. Entendendo isso e compreendendo que somos uma nova criatura, que recebemos um novo coração, que somos filhos de Deus, criados à imagem do Filho, recebemos a mente de Cristo, precisamos viver neste mundo como filho, revelando Deus ao mundo, baseados e fundamentados na motivação correta, na motivação de revelar o Pai, pois para isso nós fomos chamados pro corpo, e a gente precisa entender isso. Precisamos compreender. Fomos feitos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Ele nos tirou das trevas para proclamarmos as virtudes de Deus. E nós temos que entender isso, que ao nos submetermos a Cristo, somos feitos filhos de Deus. E ao ser inseridos na família de Deus, somos membros deste povo. Temos uma função, uma responsabilidade, um papel. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos caminhar rumo à maturidade. De maneira que deixemos de andar como crianças, como pessoas que pensam segundo a maneira natural de pensar e agimos como pessoas espirituais, como pessoas que pensam como Cristo. Jesus veio nos ensinar sobre isso e nos capacitou para vivermos dessa maneira. Mas como vivemos? Esta é a questão. Precisamos entender que, como sacerdotes, somos responsáveis por cuidar das coisas de Deus neste mundo. Como nação santa, nação com povo de propriedade exclusiva de Deus, temos a responsabilidade e a incumbência de revelar o reino de Deus neste mundo. Como revelamos o reino? Agindo como Deus, ou seja, vivendo segundo as suas virtudes, expressando o que? Misericórdia, graça, manifestando o amor de Deus. Por isso recebemos o dom do Espírito, o fruto do Espírito, decorrente dele viver em nós, de estar em nós, de ter feito de nós seu templo, sua morada.
E quando nós entendemos que o fruto do Espírito não é algo que procede de nós e que depende do nosso esforço, mas de entendermos que já recebemos e que temos que revelar e que não podemos nos sujeitar à natureza humana, que é vingativa, egoísta, que é perversa em si mesma, mas que nós somos uma nova criatura e recebemos o fruto do Espírito, que revela mansidão, amor, longanimidade, paciência. E a gente precisa entender que somos chamados para revelarmos estas coisas nos nossos relacionamentos. A nossa maturidade vem no processo de crescermos, amadurecermos diante das situações e entendermos que temos que expressar Cristo nas nossas ações, ou seja, revelarmos Ele, agindo como Ele, sendo seus imitadores. Por isso, o reino de Deus não se trata da aparência, mas de expressarmos e revelarmos quem nós somos em Deus, a obra dele em nossas vidas, para que a gente possa crescer, amadurecer. Crescer no conhecimento. Nós temos uma jornada de maturidade, e precisamos caminhar rumo a essa maturidade, a expressão plena de Cristo, de maneira que a gente, como filho, revele o seu reino, manifeste a sua glória neste mundo, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e agirmos como filhos de Deus neste mundo, expressando e revelando sua glória. Que a gente entenda, compreenda e nos submeta à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.